são 4G, né? Você já ligou aí? Aham. Aqui não liga ainda não. Não, é porque apareceu notificação ali. Ah, não, tá no lugar errado, espera aí. Oi, gente! Oi, tudo bem com vocês? Legal, vamos esperar a galera entrar para a live. Sejam bem-vindos meus alunos, sejam bem-vindos aos novos seguidores. Oi, Alisson, oi, Dio, Lucas, oi, galera. Gente, que feliz que eu tô, Meirinha, de estar aqui com vocês novamente. Gente, a nossa live é um tema muito especial. Gustavo, Fabiana, Tailton, Cris, isso daí. Vamos entrando, galera, e vamos notificando também os colegas cabeleireiros para essa live. Oi, Cris, da Bahia. Quem quiser ir anotando e quem quiser ir falando de onde é também. Maria Gorete, minha aluna. Galera, hoje essa live é uma live muito legal. Essa live ela não vai ficar salva, então vamos notificar os amigos cabeleireiros para ver essa live, porque ela não vai ficar salva mesmo, nem 24 horas. Então eu espero que vocês consigam acompanhar Cris Gomes, Estúdio Cris Gomes. Espero que vocês consigam acompanhar, espero que vocês consigam aproveitar muito essa live. Né? Vamos lá, enquanto o pessoal vai entrando e o Carlos também aqui que está me ajudando, meu cabeleireiro que está me ajudando com as lives agora, vai aqui posicionando a câmera para o Facebook, vai posicionando o outro celular que a gente está gravando também. Eu vou ir conversando com vocês algumas coisas. É o seguinte, lista de espera para o curso online, para o curso Cabeleireiro Expert, eu já compartilhei, vou compartilhar novamente hoje depois da live, tá? Inscrição do workshop gratuito. Essa inscrição eu vou deixar amanhã para vocês não confundirem os links, tá? Obrigado. Naya, eu acho que é Nayane Lima, isso daí. Vamos convidar os cabeleireiros, galera, que essa live hoje ela vai ser muito interessante. O pessoal às vezes está falando, por que você não está deixando a live salva? Mas é um material, gente, deixa eu explicar para vocês. Esse material é um conteúdo muito exclusivo, é um conteúdo muito técnico. Oi, Graça, é um conteúdo muito técnico para cabeleireiros que realmente quer aprender mesmo colorimetria. Então não é um conteúdo que eu quero deixar na rede, é por opção mesmo, eu não quero deixar esse conteúdo, que é um conteúdo muito exclusivo. Então assim, é um conteúdo que eu me comprometo com as pessoas que estão aqui na live comigo, né, que se programa estar comigo aqui na terça e na quinta-feira. Então é isso, então é por isso que eu realmente não deixo salvo, tá bom? Oi, Ju, tudo bem? Matheus, Thaís. Galera, então só pra gente começar aqui, eu não quero perder tempo, esse tema é muito grande, eu tenho que explicar e eu preciso ainda, além disso, eu vou resolver uns exercícios aqui, então eu preciso de ter tempo, porque senão o horário vai ficar curto, beleza? Então é o seguinte, só para vocês não esquecerem, eu vou deixar o link depois no Telegram, vou deixar o link das listas de espera, oi Val, e vou deixar o link do workshop. Né, gente? Todo mundo sabe, o meu curso é desenvolvido, eu trabalho no desenvolvimento dos alunos. O meu curso ele é um processo de aprendizado diário, então é isso que os meus alunos têm. Não é novidade para ninguém que nenhum curso de cabeleireiro que vocês comprarem, vocês vão conseguir desenvolver da noite para o dia. A minha proposta é um desenvolvimento com cada cabeleireiro, então é isso que eu busco. Então assim, se você está procurando se desenvolver como cabeleireiro cada dia, esse curso é para você. Agora, se você estiver esperando uma mágica num curso, não é para você, tá? Porque
Já ligou aqui o Facebook? Vou cumprimentar o pessoal do Facebook, sejam bem-vindos. A gente começou a live agora e a gente vai falar sobre fundos de clareamento. Então fique todo mundo comigo aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Mas eu estava falando que o curso ele é voltado para quem quer se desenvolver como cabeleireiro, e o processo que eu faço que inclusive nesse Instagram novo, gente, que eu só vou uma palhinha rapidinho. O Instagram Rotina do Expert é um Instagram voltado para o profissional, que só para quem é aluno do curso Cabeleireiro Expert, tá? A Marina aí, minhas alunas falando, tá cheio de aluno aí. Só quem é aluno do curso Cabeleireiro Expert. Ah, Anderson, eu comprei o Colorimetria Expert. Não, esse Instagram é só para quem é aluno do curso completo, porque esse Instagram, gente, eu vou ensinar, além das técnicas do curso, as outras técnicas que eu faço durante o dia a dia no salão. Então é um acompanhamento que eu e os meninos que trabalham comigo, que nós vamos passar para vocês. Olha, gente, chegou essa cliente X, hoje eu vou solucionar dessa forma, papapá. É assim, então é uma rotina de quem vai ser expert, de quem já é expert, para ir acompanhando. Então, não é além disso, vai ser a ferramenta que a gente vai de auxílio para os alunos. Tá? Então, o recado tá dado. Não vou ficar falando muito aqui não, porque é o seguinte, quem já sabe do curso, já tá cansado de saber, todo mundo sabe preço. Quem não... Oi, Gleison, meu aluno. Oi, Jaime. Quem tiver alguma dúvida, é só me mandar direct, eu respondo entre hoje e amanhã, porque eu saio daqui um pouco tarde também do salão. Vamos lá, Carlos. A gente vai começar. É o seguinte, no período que eu estiver explicando, nem precisa fazer pergunta. O Carlos não vai parar para fazer pergunta. Gente, pergunta mesmo. Vamos fazer pergunta, né? Tipo, às vezes do jeito que eu tô falando, alguma forma como que eu tô falando. Eu corto mesmo, todo mundo sabe que eu sou extremamente direto. Então eu vou cortar mesmo. E outra coisa, enquanto eu estiver explicando, eu não vou responder. Quando eu estiver solucionando os problemas, aí sim todo mundo vai interagir e tudo mais, tá? Mas é o seguinte, eu queria que vocês, à medida que eu fazer pergunta, vocês respondem, para eu até saber o acompanhamento. O Carlos vai respondendo aqui, para a gente saber o desenvolvimento de cada pessoa, para eu saber mais ou menos o nível de conhecimento que vocês têm de cada um. Então, combinado? Então, tranquilo? Então, assim, se eu falar para vocês tacar, julgar, é isso mesmo, tá? Vamos ter maturidade para entender que às vezes é até dialeto regional, beleza? Então, vamos lá. É melhor não parar a explicação. Vamos lá. Ó, Carlos, pode virar aqui o celular. Vai virando, depois que você virar, você vira. Olá, pessoal. Virei aqui, mas já vou voltar pro Anderson. Tá me pegando direitinho? Está. Você deu play ali? Perfeitamente. Gente, então vamos lá. É o seguinte. Hoje a nossa live é sobre fundo de clareamento. A gente já está numa sequência de lives, e essas lives, elas vai ser um material, inclusive, que eu vou deixar também para os meus alunos. Então vai ser um material de apoio para eles depois. Então é mais um dos motivos que eu nem vou ficar deixando muito disponível, tá? Primeira coisa, fundo de clareamento é a coisa mais importante para um cabeleireiro. Eu nem sei o que é mais importante, porque a gente precisa de ter um autoconhecimento na questão da colorimetria para a gente não falhar, tá? É difícil no início, mas não é nada que ninguém consiga compreender. Mas a primeira coisa que eu preciso que vocês façam é tipo assim, abrir a mente e esquecer qualquer curso que vocês já foram ou que já ensinaram alguma coisa para vocês de fundo de clareamento que você não compreendeu, porque senão você fica achando que é difícil. A gente consegue, tudo que a gente acha que a gente não aprende fica um pouco mais complicado mesmo, tá? Então, o que eu gosto de fazer uma relação, que é o seguinte: o fundo de clareamento, ele vai ser mais ou menos o porto seguro das suas mechas, tá? Então, imagine aí você na sua casa, o que seria o porto seguro na sua vida hoje? Se você estiver na rua,
qual que é o porto seguro? O seu porto seguro é chegar em casa, seu porto seguro é seu pai, sua mãe, seu filho, né? Então se imagine isso. Mas vamos imaginar que o porto seguro nosso, quando a gente está na rua, é quando a gente chega em casa. Então a nossa casa é o porto seguro, ou seja, é um lugar que a gente vai encontrar segurança, que a gente vai estar acolhido, tá? O fundo de clareamento é isso. Da mecha, o fundo de clareamento é isso. É o lugar ideal aonde aquele tom vai ter fixação, aonde que aquele tom vai ter fidelidade de cor. Então, gente, quando eu explico dessa forma, fica fácil a gente entender que se o meu porto seguro é minha casa, não adianta, por exemplo, eu ir para a casa do Carlos, porque o meu porto seguro não é lá. Então, se eu estou num fundo de clareamento X, não adianta eu colocar uma outra cor, se aquela outra cor não é o porto seguro, não vai dar fidelidade de cor. Então, isso fica muito fácil de entender, porque nós temos 10 fundos de clareamento. E cada fundo de clareamento, ele é representado por uma cor. E ele vai ter, sim, uma cor que é o fundo, que é aquela cor que parece. Então, só uma coisa para vocês entenderem. Uma dica que eu já vou colocar para vocês, que fundo de clareamento vai ser sempre quente. A gente nunca vai ter um fundo de clareamento que vai revelar, por exemplo, se eu estiver saindo de um preto, eu nunca vou conseguir descolorir um cabelo e eu vou ver nesse cabelo uma cor castanho escuro. Ele não descolore assim, ó. Ah, eu tô descolorindo preto, aí vai parecer castanho escuríssimo, castanho escuro. Gente, não é dessa forma. Por quê? Porque o nosso cabelo é formado por 3 cores, que são as cores primárias: azul, amarelo e vermelho. E é essas cores que tem dentro do fio. Por mais que a gente vê a cor de outra forma, igual no meu cabelo, no cabelo de vocês, a gente vê de outra cor. Mas a cor que está presente no fio, dentro do fio, são essas 3 cores primárias. Então é por isso que a gente não vê descolorindo e vai descolorindo por essas etapas, porque senão ficaria muito fácil, né? Então, o fundo de clareamento ele vai ser sempre quente. Quem já viu alguma live minha que eu falo que o fundo de clareamento ele gira na estrela de Oswald? Eu vou explicar para vocês hoje que ele gira na estrela de Oswald. Só que o que acontece? Quando a gente está fazendo um processo de descoloração, a gente não vê descolorindo, por exemplo, e vê violeta. A gente não vai ver descolorindo violeta. Não vê descolorindo azul, não vê essas cores, tá? Porque o fundo de clareamento é sempre quente. E também porque o que acontece? Quando a gente coloca um processo de descoloração num cabelo que é, por exemplo, escuro, né? A gente coloca o oxidante, né? A função do oxidante é clarear e tudo mais. Então ele já começa a aparecer qual fundo? Esses fundos eu coloquei aqui, ó, que são os fundos dessa forma que a gente vê. A forma que a gente vê descolorindo, né? Só que eu quero mostrar para vocês uma outra coisa aqui antes, que eu fiz aqui com a estrela, que vocês vão entender direitinho. Tá me pegando aqui legal? Sim. Tá me pegando no Facebook? Tá me vendo legal? Sim. Ótimo. Gente, aqui a gente tem a estrela de Oswald e é muito interessante porque a estrela de Oswald ela mostra pra gente todos os fundos de clareamento, tá? Então olha aqui eu tenho a cor azul, que é como se fosse a cor mais escura da nossa escala, é como se fosse a cor preta, a mais escura. E isso daqui, ó, ela vai subindo, ela vai mostrando quais que são as cores. Então aqui, entre o azul e o violeta, eu tenho o azul-violeta. Aqui violeta, vermelho, violeta, vermelho, vermelho, laranja, laranja, amarelo, laranja e o amarelo. Por que a gente coloca dessa forma, azul, violeta? Presta atenção, viu gente? Por favor. Não pode perder meu pensamento. Por que eu coloco aqui como azul, violeta? Porque o violeta não é a mistura de azul com vermelho? Não é o violeta? Então quer dizer que quando eu misturo azul com violeta, eu tenho mais quantidade de azul do que de violeta, do que de vermelho em si. Deu para vocês entenderem?
Vai acenando se deu para eu continuar prosseguindo. Então, se a mistura, para eu fazer violeta, eu preciso de misturar azul com vermelho, eu faço violeta. Quando eu misturo azul com violeta, quer dizer que tem mais quantidade de azul, ou seja, tenho 75% de azul, gente. Por quê? Porque se 50% de cada cor dessas aqui forma essa daqui, quando eu misturo essa com essa, quer dizer que o azul tem mais força. Da mesma forma, para eu formar essa cor vermelho-violeta, quando eu faço a mistura assim. Deu para vocês entenderem? Tá dando para acompanhar? Porque eu sei que é um pouco mais complexo mesmo. Então, gente, o que vai acontecer? Eu vou misturando as minhas cores. Então, aqui eu tenho violeta, aqui eu já misturei vermelho e violeta. Por que eu coloquei vermelho e violeta? Porque tem mais de vermelho do que de violeta. Por que aqui tem vermelho e laranja? Porque tem mais de vermelho do que laranja. Laranja e amarelo laranja. Agora, gente, nós vamos enumerar essas cores. A Nilde disse que não entendeu. E... Quem disse que não? Nilde. E a Lana Cabeleireiros. Tá. E Ana. Então vamos lá, de novo. Ó, presta atenção. Quando a gente está fazendo a criar, gente, é muito importante. Quem lembra quando eu falei assim, não percam as lives, isso é importante para você prosseguir no seu entendimento. Não pode perder, gente, porque live é muito importante. Não fica salvo, entendeu? Só quem vai ter acesso a isso é quem é aluno. E isso é um conteúdo muito importante. Então não percam as minhas lives, eu não faço live para ficar falando qualquer coisa. As minhas lives são de conteúdo. Não percam, tá? Um recado. Um conselho, na verdade. Então, gente, quando eu misturo azul e violeta em partes iguais, quando eu misturo azul e vermelho em partes iguais, eu crio violeta. Certo? Então eu crio violeta. Então eu tenho que colocar 50% de azul mais 50% de vermelho para criar em partes iguais. Aí eu crio meu violeta. Se violeta já tem presença de azul, se eu misturo mais azul numa cor que já tem azul, quer dizer que vai ter mais azul do que o violeta em si. Deu para entender? Pode falar. Por exemplo, se eu misturo vermelho com violeta, violeta já tem vermelho. Se eu misturo vermelho com violeta, quer dizer que vai ter mais ainda de vermelho do que de violeta. A Nilde disse que entendeu. Entendeu? Então, por exemplo, é uma cor que se eu já tenho ela com uma mistura principal, se a outra cor tem ainda presença de violeta, quer dizer que você intensifica o vermelho daquela cor. Da mesma forma que laranja com vermelho. Se para fazer laranja precisa de vermelho, porque é a mistura de vermelho com amarelo, se eu misturo vermelho com laranja, quer dizer que eu intensifico o vermelho, porque laranja tem vermelho. Então eu estou misturando vermelho sozinho, laranja tem vermelho, quer dizer que vai ter mais vermelho ainda e laranja, tá? Da mesma forma que é o amarelo com laranja. Se para eu fazer laranja eu preciso de vermelho com amarelo, quando eu misturo amarelo e laranja, quer dizer que eu tenho um amarelo muito intensificado mais o laranja que eu misturei. Isso são os fundos de clareamento, viu? Digamos na teoria, porque na prática é diferente. E aqui tem o amarelo. Mas aí, gente, eu vou e enumero os meus fundos de clareamento. Deixa eu ver se o meu pincel tá. Com azul como 1, azul violeta como 2, violeta como 3, vermelho violeta como 4, vermelho como 5, vermelho laranja como 6, laranja como 7, amarelo laranja como 8 e amarelo como 9. Isso daqui é as alturas de fundo de clareamento. Então, cada fundo de clareamento quer dizer isto daqui, tá? Quer dizer que o fundo 1 tem uma presença praticamente, é 100% de... Pode perguntar. Não, a Sul Formas e Fios fez um comentário, que é por isso que se um cabelo estiver com laranja, não podemos neutralizar com violeta, porque o violeta tem um vermelho. Uhum. Isso.
Então, gente, isso daqui é a minha escala de fundo de clareamento. O que é essa escala de fundo de clareamento? São as cores, as cores. O fundo de 5 de castanho claro não é vermelho? Se alguém é iniciante, se alguém ainda não está mais ou menos no nível assim de conhecimento, não tem problema, tá? À medida que você for assistindo, você vai entendendo, mas eu acredito que a grande maioria já deve ter algum conhecimento para entender isso. Mas se vocês não tiverem, depois vocês podem, no Telegram, quando eu abrir o Telegram, vocês podem falar. Então, gente, quando eu entendo essa forma, eu começo a entender a minha escala, porque eu tenho duas tabelas de fundo de clareamento. Que é a minha tabela de melanina com a concentração de cada um que você tem dentro da sua escala. Anderson, por que a gente não usa essa tabela? Por que a gente não aprende nessa tabela? Porque a gente não vê desta forma no salão de beleza. Quando a gente está descolorindo, a gente não vê desta forma. A gente vê desta forma, porque essa que é a realidade do cabelo. Na hora que a gente chega... Ô, Carlos, tem uma fita crepe para eu pregar assim, rapidinho, só para eles entenderem? Gente, quando a gente chega com uma cliente no salão de beleza e a gente vai fazer um procedimento, mas eu vou fazer assim. Gente, quando chega uma cliente no salão de beleza que a gente vai fazer um procedimento, o que acontece? A gente precisa se atentar para várias coisas, inclusive para qual que é o fundo de clareamento que aquele cabelo vai chegar, qual que é o fundo de clareamento que aquele cabelo precisa de chegar, porque qualquer processo de descoloração ou coloração, porque às vezes a gente está clareando com coloração. Então, o que é clarear com coloração? Quando eu estou fazendo um procedimento que eu estou saindo de uma base 5 para uma base 6, então eu quero fazer uma base 6, eu vou clarear. Então, nisso, eu também vou deparar quando eu estou indo no fundo de clareamento. Então, o que eu já expliquei para vocês? Na colorimetria a gente tem que pensar onde que eu tô, para onde que eu vou e o que eu vou encontrar lá, o que eu preciso de fazer lá. Mas em resumo da ópera, né? É ópera mesmo? Nem sei se é o ditado é assim que fala. A gente precisa de entender em cada cor o que eu vou ver. Ah, Anderson, é difícil no início? Pode ser até a pessoa ter um costume com o olho, porque, gente, na verdade, isso é sério. A gente precisa de olhar e ver o que você está vendo ali. Você está vendo vermelho, você está vendo laranja, você está vendo laranja amarelo, você está vendo só amarelo. O que você está vendo? E o que você quer ver? O que você precisa de fazer? Porque é isso, o cabeleireiro ele precisa de saber o que ele está vendo para o que ele quer fazer. Vocês estão entendendo? Porque agora nós vamos começar a fazer uma situação diferente. Porque, fundo de clareamento é isso, fundo de clareamento é isso. Tá, mas e como se resolve fundo de clareamento? Então eu vou trazer algumas, com a ajuda de vocês, tá? Então a gente vai começar a criar um problema e a gente vai ver se tem solução. Tá? Porque, gente, em resumo, é isso. Anderson, e fundo residual? Gente, fundo residual é o resíduo daquela cor que sobrou. Então, por exemplo, o fundo residual do castanho claro é o resíduo de vermelho que sobrou. Porque aquele resíduo vermelho que aparece é o resíduo da cor que na hora que você estava descolorindo. O fundo residual tá meio laranja. Gente, é isso, entendeu? É o fundo de clareamento, é aquele resíduo onde você vê. Então, só para vocês aprenderem uma coisa, a gente não existe fundo de clareamento frio, não aparece na descoloração. O fundo de clareamento sempre é quente. Então isso já facilita para você que vocês precisam de trabalhar só com 3 cores, que é amarelo, vermelho e laranja. 3 cores na verdade? Não, porque tem amarelo, laranja, tem vermelho, laranja.
Então, na verdade, são 5 cores que a gente vai preocupar. Vermelho, laranja, amarelo, laranja, amarelo e o 10, que é um amarelo muito claro, que é um fundo de clareamento, assim, que se você chegar, arrasou, você tá assim no céu, entendeu? Agora a gente vai entrar para umas situações que é para a gente resolver problemas de fundo de clareamento, porque quando a cliente chega, ela não chega com fundos de clareamento. Muitas das vezes, ou ela tem branco, ou ela tem uma base muito escura, e aí a gente precisa de entender o que a gente vai fazer, o que a gente quer fazer, o que a cliente pediu, o que a gente vai dar conta de fazer, o que o teste de mecha vai mostrar pra gente. Porque eu já falei pra vocês, gente, teste de mecha a gente faz não só pra gente saber qual cor que aquele cabelo vai revelar, mas pra gente saber se ele vai ter saúde pra chegar na cor que a cliente pediu. Deixa eu pegar uma tabela aqui pra vocês. Anderson, depois tem que mandar foto dessa tabela pro pessoal que eles estão querendo. Vou pensar. Viu, gente? Eu comentei com ele. A gente vai pensar com carinho. Gente, ó, o que acontece? Quando a... Aqui, ó, essa tabela... Hoje, não muito mais, as clientes estão por tendo uma procura por aqueles cabelos muito claros. Os novos loiros, eles não são isso que as clientes pedem. E o que acontece? Cabeleireiro igual a gente, que atende em bairro, que atende em cidade pequena, que às vezes, né, que atende em salões pequenos e tudo mais, a gente recebe muito problema. Aqui recebo também, tá, gente? Não pensa que eu não recebo não, porque eu faço muito cabelo, às vezes mais natural, mas eu recebo muito problema, porque eu posto muita correção, então acaba que eu recebo muita correção. E pelo fato de eu ensinar, as pessoas vêm porque, olha, não, esse menino entende, não é qualquer pessoa que tá falando, então eles já parece muito problema. E eu gosto, porque eu realmente acho que eu resolver um problema trabalhando no pensamento da colorimetria e não só vindo jogando uma coisa por cima, né, tacando ao invés de aplicar, igual a Leda falou semana passada que eu tinha que aplicar. Então isso me faz, eu acho que você realmente é um colorista de verdade superior a essas pessoas que atendem cabelos muito mais fáceis. Então, assim, é muito mais fácil você pegar um cabelo natural, gente, sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvida. Mas aí o convite que eu faço para vocês pensarem é o seguinte: qual que é a sua realidade hoje? Qual que é a sua clientela hoje? Qual que é o nível das pessoas que você... Eu não estou falando financeiro, não. Eu estou falando de problemas. Porque, por exemplo, as minhas clientes nessa quarentena, todas elas resolveram fazer alguma coisa no cabelo delas, e isso, por consequência, eu tô achando ótimo, porque eu consigo resolver. Mas e vocês? Se vocês acham que vocês conseguem resolver? Gente, quando a gente aprende colorimetria, a gente aprende tão aprendido que você consegue resolver, porque, igual eu falei pra vocês, a técnica em si ela não é difícil, mas quando você entende a colorimetria, você resolve o problema, porque a técnica não é tão difícil de você pegar. Mas e a colorimetria? E o problema? Porque quando eu estou conversando com os meus alunos, eles começam a me mandar assim: quero fazer esse cabelo, você acha que isso coisa? Aí eu começo a perguntar: qual que é o fundo que você tá? Qual que é a cor que a cliente quer? O que você vai encontrar lá? O que você tem? O que você está pensando em fazer? Entendeu? Porque, gente, eu não vou ficar dando resposta pra, né? Porque quem comprou o curso que eu vou ficar dando resposta, não. Não dou, entendeu? Porque a pessoa ela tem que saber o que ela vai encontrar lá. Então a gente resolve o problema dessa forma, porque depois que a pessoa pensa, né? Porque a grande maioria tem preguiça de pensar. Não é mentira, meus alunos aí sabem que eu sou assim, eu fico às vezes respondendo eles meia-noite e eu fico fazendo eles pensar, porque realmente a pessoa precisa de pensar para ela aprender. Sabe por quê, gente? Porque quando você anota uma receita, por exemplo, hoje eu posso passar todos os tonalizantes que eu uso nos cabelos, porque eu uso para nossa, ainda contar nas cores que ele faz. Faz.
faz a cor dentro do salão. Se você não chegar no fundo, faz a cor. Se você não conseguir pensar que você tem que neutralizar aquela cor, não dá o mesmo resultado. Então esse povo que fica em curso anotando receita, gente, pelo amor de Deus, isso não, vocês têm que chegar no mesmo fundo, tem que ter a mesma raiz, você tem que querer dar a mesma direção de luz. Tudo isso vocês precisam de entender que faz parte de um processo, né? Posso remover isso daqui? Que eu vou precisar de anotar isso daqui, que a gente vai começar a criar um problema pra gente resolver. Posso, né? A Leda fez um comentário. A teoria da colorimetria é o alicerce para ser colorista. Verdade, Leda? Vamos lá, vou apagar e a gente vai começar a criar um problema. Gente, a cliente chegou no salão. Ela chegou aqui no meu salão ou no salão de vocês e ela chegou com uma cor de raiz. Qual cor de raiz que vocês acham que tem a grande predominância no Brasil para a gente colocar uma raiz dessa cor? Para não falar que eu vim com o exercício pronto, né? Qual que é uma cor que tem grande predominância? Tô querendo apagar a luz. Será que eu levei ele pra lá? Carlos, olha lá o que o pessoal acha. Qual que é uma cor que tem predominância nas raízes das brasileiras ou nos salões que vocês recebem? Vocês recebem a mais cor 4, cor 5, cor 6. A gente sabe que cor muito mais clara só tem no sul, né? Então é difícil às vezes a gente receber uma cliente que tem uma raiz tão clara. Mas qual que é a predominância? A Jo disse que 7, Thaís disse 5, Marina Castanho Menezes 5. A Jo disse que foi 7 ou 8. E assim isso depende muito de região. Gente, qual que é a predominância? Vocês acham que a predominância das brasileiras é uma raiz 8? Não sei se é bem regional do sul. Mas a grande parte disse 4, 5. Vamos colocar 4 para ter um grau de dificuldade. Meu azul não está escrevendo mais não. 4 vai ser a cor natural, então é a cor dela, tá? A cor natural da cliente que ela chegou no salão com 4.0. Qual que é a cor desejada? Ela quer fazer mechas e ela mostrou pra gente na tabela. Qual cor que vocês acham que ela quer chegar? Qual cor que elas pedem pra vocês chegarem? Em qual altura de tom? Qual que é a cor? Eu quero a cor, eu não quero só o número da altura não. Tipo, não quero só 9 não. Qual cor que elas pedem? Elas pedem 9.11, 9.21, 9.q, 10.q, 12.q. Qual cor? A Rose disse 9. Laísa, 9. Todo mundo pede pra ficar com uma cor só 9. Fernando disse platinada. Sampaio também disse platinada. Qual cor? Eu quero cores em número, gente. Colorimetristas conversa cor em número, tá? Vamos conversar cor em números. Lana, 9. 9? Vocês acham? 9.13. 10.21. 9.89. 8.1. 989. Vamos colocar aqui cor desejada. Isso quando as doidas não pedem 12.11. Quem falou isso? Só um minuto. Souza. Tá, vamos colocar essa situação primeiro e depois a gente faz a situação do 10.1. Aí a gente vai começar a fazer, gente, essa cliente, ela, vamos dizer que ela não tem brancos, ou então se ela tivesse 30% de brancos, ia ser um processo de branco, mas vamos colocar que ela tem brancos aqui indiferente, então é 0%. Vamos colocar que ela não tem brancos. E aí a gente começa a fazer o processo da descoloração. A gente está descolorindo esse cabelo, tá? A cliente chegou lá no salão, você avaliou com uma cor natural, digamos que você não fez teste de mecha, tá? Digamos que você não fez teste de mecha, porque eu sei que muitos profissionais não fazem. E tem que fazer, tá? Então não trabalhem mais sem teste de mecha, isso é imprescindível. E você não fez teste de mecha. E aí você começou a colocar o descolorante para agir com o oxidante. E você colocou lá numa força. Vamos imaginar que você colocou numa força 20 com 30, misturou, então já colocou 30 direto.
E aí, depois começou a clarear. Depois de 50 minutos, depois de 20 minutos, esse cabelo chegou no fundo de clareamento. Qual a altura que vocês acham que depois de 20 minutos de ação, esse cabelo do 4, ele foi para qual fundo de clareamento? Vamos lá, gente. Gente, depois de 20 minutos que esse cabelo está descolorindo, vocês acham que esse cabelo chegou em qual fundo de clareamento? Ive disse 7. Desculpa. Ive disse 7. Fabiana 8. Cleverson 20 7. minutos, você acha que com 20 minutos ele clareou 4 tons? Karine disse 8. Souza 7. Vamos prestar atenção no serviço que a gente faz. Depois de 20 minutos, um cabelo é possível clarear 4 tons? Sampaio disse 8. Maioria deles 7, 8. Gente, se você estiver descolorindo o cabelo com 20 minutos e estiver clareando 4 tons, aí vocês estão usando o X, vocês têm muito poder. Depois de 50 minutos, ficou 50 minutos o tempo de ação. Qual fundo de clareamento esse cabelo está? Um cabelo que é castanho médio, um cabelo que está numa base 4. Depois de 50 minutos, gente, qual cor que vocês acham que esse cabelo está? Qual que é o fundo de clareamento de um cabelo que é 4? Vermelho. Vamos falar a realidade, né? Porque quem está saindo de um 4 e chegando no fundo 8 com 20 minutos... Nossa senhora, eu quero trabalhar até nesse salão. Vermelho alaranjado, disse a Ré. Eduarda, né? Vamos falar em números, tá, gente? A gente colorimetristas conversa em números. A gente tá conversando em números, porque se vocês não entenderem números, ninguém vai chegar e falar com vocês, estou no fundo de clareamento vermelho e tal. A gente fala, tá no 7, tá no 8, tá no 9. Juliano disse 6. Tá, agora depois de 50 minutos, esse cabelo ficou 50 minutos clareando, 50 minutos, né? 20 minutos, que tivesse me falado do 5 pro 6, eu ia falar, beleza, tá certo, com o OX certo, tá agindo certo. 8 é impossível ele chegar com 20 minutos. Depois de 50 minutos, gente, vamos ajudar o titio aqui a responder rápido pra gente conseguir resolver o problema? Depois de 50 minutos, esse cabelo chegou em qual fundo? Gente, deixa eu explicar para vocês. O fundo de clareamento a gente conversa em 6, 7, 8. A cor que ele revela, dessas formas que vocês estão falando, tá? Então, ele chegou no fundo de clareamento, por exemplo, qual? 8. Aí a gente vai conversar, começar a conversar. 9, 10. Andréia disse 8.43. Tá, vamos lembrar que é 8, então, 8. Josimara 8. A Jo Porto 7 ou 8. Uhum. O Jerry Soares 8. Vou colocar 8, gente, porque 8 é mais dentro da realidade, tá? Então, só pra vocês prestarem atenção. Com 20 minutos, um cabelo não chega no fundo 8 saindo um 4, nem por poder de reza brava, não chega, tá? Você tem que utilizar assim um cabelo de 40 para ele clarear assim, estourando e vir rasgando. E a gente não pode fazer isso, né? Bigas Reis diz que 50 minutos é fundo 8. Uhum, ótimo. Então vamos lá, agora nós vamos começar a resolver o problema. Aí, gente, a gente tem no fundo 8 uma cor que revela pra gente o quê? Amarelo, laranja. Todo mundo aprendeu, né? Eu acabei de explicar. Se alguém não aprendeu, pode falar que eu vou explicar de novo. Então, depois de 50 minutos, a gente chegou no fundo 8. Legal. Só que a gente quer essa cor. Agora eu quero que vocês me falem quais são as cores que vocês aplicariam. Ô, gente, eu quero que vocês sejam sinceros, tá? Pode falar aqui que o Carlos tá
Tá, ele tá olhando, eu também tô olhando. Eu quero que vocês falem quais as cores que vocês acham que vocês iriam aplicar. Qual cor que vocês aplicariam nesse cabelo? Vai me falando, Carlos. Ô, gente, é o seguinte, não tem medo de participar mesmo que você errar, não, porque é melhor você não acertar, mas você entender, do que você não participar, tá? Aproveita que isso é uma aula gratuita, é uma aula que eu dou gratuita, eu não cobro essa aula. A Marinalva Sampaio disse 8.21, o Wender falou 8.81, Meirinha 8.21. Você repetiu. Gente, a câmera tá saindo do foco porque o Anderson tá levantando, aí é automático, né? Então acaba saindo mesmo. Mais qual cor? Lion disse que ele não aplicaria nenhum porque não chegou no fundo 9 ainda. Aí você ia deixar que a gente saia com essa cor. Joelma 8.89. Renata 8.21. Luan Ferreira 8.12. Meirinha 8.21. André 8.89. Tá, repetindo. Wender Souza, aplicando 8.21, a gente vai ter um 8. Alguém ia aplicar com 9, alguém ia aplicar 12, alguém ia aplicar alguma cor? Vânia de Freitas 9.1. Alguém ia aplicar 10, alguém ia aplicar 10, 21. O Wilson disse que tem que esperar abrir mais. A Joporto diz que aplica 9.21 mais 8.12. Tem cento e tantas pessoas aí, a gente só tem 5 respostas. Os outros salões então pode fechar. A Ivy disse que 9.1, o fundo de clareamento, tem que estar na altura de 9. 8.11. E aí? Alguém falou que ia aplicar 8.11. Aline Lemos 8.12. A Bárbara disse 8.1 mais 8.2. Beleza, tá jóia. Vamos deixar aqui isso daqui pra gente tentar resolver um outro problema pra ver se vai dar tempo. Fernando, só mais um comentário. Fernando Mendonça disse que 9.1 com o X de 30. Nossa. Alguém ia fazer com algumas outras série super clareadora, alguém ia aplicar 10, alguém ia aplicar menos. O Salão Espaço da Beleza bem atento nas lives. Ela disse o seguinte: você disse na outra live que tem que tonalizar no fundo do tom que abriu. Perfeito. Então deixa eu explicar para vocês. Gente, algumas coisas. Primeiro, o fundo de clareamento não atingiu o objetivo, né? Que a cor desejada da cliente era o 921. Ela quer, gente, essa cor é a cor que ela quer. Ela quer sair do salão vendo essa cor. Então ela quer que reflete esse reflexo, que ele significa pérola, tá? Então é o seguinte. Todo mundo que respondeu fora da altura de 8 errou. Todo mundo que pensou que não respondeu, que não escreveu, errou. Todo mundo que respondeu 8 também aqui errou, tá? Isso é pra gente prestar atenção, para vocês verem que como colorimetria é uma questão da gente realmente pensar. Por quê? A cor desejada não chegou no tom porque o fundo de clareamento tá um tom para baixo. Então, como que eu faço para acertar e falar com o cliente? Olha, cliente, eu consigo te oferecer só uma cor até esse número, teste de mecha. Não tem como a gente não fazer um teste de mecha, porque o teste de mecha ele vai te responder qual que é o tom que aquele cabelo vai conseguir chegar, tá? Então é o seguinte, se a gente parou aqui é porque esse cabelo não ia conseguir descolorir mais, né? Então a proposta do exercício é essa. Aí a gente teve aqui 9.1
que é uma cor mais clara. Gente, vocês acham que qual cor que é mais, que tem mais força? 9.1, 8.1, 7.1, 6.1, dessas quatro. Qual cor que vocês acham que tem mais força? Qual cor que o cinza é mais intenso? Só para vocês irem pegando. Fernando disse 6.1. Anica, 9.1. Qual cor que é mais forte? Eu quero saber qual que é a cor mais forte. 6.1. Então aqui, ó, gente, é o seguinte, toda cor que está para baixo e aproxima do 1 é a cor que ela tem mais força. Por quê? Porque ela tem mais presença, ela está se aproximando do preto. Então se ela aproxima do preto, ela tem mais força. E essa cor, toda vez que ela sobe, ela perde tom. Então é como se essa cor aqui fosse diluída. Então, gente, não tem essa concentração de 9.1 de cinza aqui é muito menor, mas assim, é muito menor do que 6.1. Isso é só para vocês terem ideia que quem respondeu aqui 9, tá tentando julgar uma cor de menos para um problema que é de mais. Entendeu? Então, tipo assim, você não vai conseguir resolver. Você tem um problema muito grande e você está trazendo uma solução pequena. Não vai resolver, tá? Por quê? Porque esse amarelo é um amarelo muito forte. Se você coloca uma cor que não vem para enfrentar direto com essa cor, você não vai conseguir resolver esse problema. Então, julgar uma cor de tom acima do que o fundo de clareamento, você não está indo para o seu porto seguro, tá? Você não está indo para o seu porto seguro, tá? Então, todas as cores que teve 9 aqui, já errou. Com a X de 30, quem respondeu com a X de 30, vou explicar para todo mundo. Gente, tonalização a gente não faz com outro oxidante que não seja de 6 volumes, 6, 7, 6, 8, 5. O oxidante para tonalização ele tem que ser menor que 10 volumes. A gente não pode, sabe por quê? Porque esse oxidante de 30 volumes, ele tem a função, ele sabe que ele clareia, então ele não vai. E outra coisa, além dele clarear, a concentração dele de oxidação é muito maior, então ele é tipo assim, é 30 vezes mais forte. Não pode, a gente precisa de cor para fixar o tom. Tá? Não pode tonalizar com oxidante que não seja de 6 volumes. Então a pessoa está errada. Qualquer pessoa que julgou cores 8 ainda estão mais certos, mas ainda não acertaram. A Meirinha tá perguntando se 8.21 mais o mix violeta. Perdeu a chance de falar, Meirinha, porque agora eu tô explicando. Era aquela hora. Então, gente, é o seguinte. Qualquer pessoa que falou na altura 8 está mais certo, por quê? Porque 8 é a mesma altura de tom, é o mesmo porto seguro. Mas se eu jogo uma cor dessas em cima dessas, eu faço uma cor próxima de 8.21, próximo de um pérola, não é porque eu estou jogando 8.21 que vai sobrar pérola não, tá? É isso que vocês têm que entender, porque isso daqui, ó, vocês estão fazendo um processo desse, por exemplo, você está criando um processo de neutralização. Neutralização é quando você apaga a cor indesejada, mas tem que sobrar reflexo. Então, aí a gente fica pensando, será que tá essa cor? A cor mais certa aqui seria o 881. Por quê? Porque algumas marcas, esse 8 vem como azul, ou então se ele já vem numa mistura como pérola, porque algumas marcas, gente, já vem com a mistura como pérola, por exemplo, a Vela, o 881, ela já faz a mistura como pérola, só que ela tem uma concentração de pigmento muito superior a, por exemplo, marcas que vocês compram às vezes com tonalizante que custa R$12. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. Mas de todas as cores aqui, nenhuma ia dar um reflexo pérola. A que mais ia se aproximar seria essa daqui. Por que, por exemplo, eu não ia conseguir 8.11? Aqui só tem azul, ia sobrar amarelo. E eu preciso de quê? Eu preciso de neutralizar e sobrar.
Eu preciso de neutralizar o fundo de clareamento para eu conseguir fazer essa cor. Eu preciso de esfriar o amarelo, eu preciso de esfriar o laranja para eu fazer essa cor. E como que eu faria isso? Eu precisaria, por exemplo, um 821 eu conseguiria fazer dessa forma, mais meio centímetro de violeta, mais meio centímetro de azul. Gente, é o seguinte, se você joga um tonalizante só que compense esse fundo, você cria uma neutralização do fundo de clareamento. Se você quiser fazer isso, você consegue fazer dessa forma. Ah, Anderson, poderia, por exemplo, usar 821 mais 881? Poderia, não tem problema. Porque você está jogando mais pigmento. Então, se você não quiser trabalhar com mix, por exemplo, você pode misturar 821 mais 881, você consegue fazer isso. Você consegue fazer mais. O mix, gente, ele vai te trazer uma correção muito maior, tá? Mas é muito, muito maior do que o mix. Ah, Anderson, tenho medo de trabalhar com mix. Se você preparar o mix na medida certa, você consegue fazer essa neutralização e essa tonalização de cor. Ah, Anderson, mas eu tenho medo, muito medo de trabalhar com mix. Você tem que ter um pouco mais de cuidado para trabalhar com mix em alturas de tons mais claros, por exemplo, um 9, um 10, onde você já tem quase nenhum resíduo de cor. Agora, se você tá com uma cor vibrante, gente, fundo de clareamento amarelo-laranja, deixa eu pegar para vocês verem o que é um fundo de clareamento amarelo-laranja. O Anderson Fernando está perguntando se não iria intensificar o laranja com as duas partes de violeta? Fundo de, olha, amarelo-laranja, você consegue fazer dessa forma. O Fernando fez uma pergunta legal. Então, o que acontece? Se você tem mix para corrigir, você tem força do mix para neutralizar o laranja. Você precisa de sobrar pérola. Pérola tem presença de violeta, tá? Então, para você fazer um pérola, você precisa de ter essa presença do violeta, porque senão você não cria essa cor pérola, tá? Então, se você coloca o mix azul e o mix meio centímetro do mix violeta, o que vai acontecer? Esses mix vão trabalhar no fundo de clareamento, vai sobrar a cor que você quer como resultado, tá? Então você tem que pensar desta forma, ó, este meio centímetro de azul, ele vai trabalhar e anular o laranja, esse meio centímetro de amarelo vai anular o amarelo, de violeta vai anular o amarelo. Gente, esse mix violeta, ele pode trabalhar no laranja, mas se ele tem a cor complementar, é como se fosse um imã, entendeu? Então ele acontece um processo que um aproxima o outro. Essa cor do tonalizante, ela sobra e é a cor que você quer como resultado. Ah, vai ficar um pérola super vibrante igual na altura de 9? Claro que não, você tem um tom abaixo, tá um tom mais escuro. Então você não vai conseguir olhar para o seu cabelo e ver um pérola numa altura de 9, porque tá um tom mais escuro. Você não atingiu o tom, mas para sua cliente não sair com essa cor, você cria uma neutralização com isso daqui e depois você cria uma tonalização. Anderson, posso fazer junto? Pode. Pode fazer junto. Gente, é muito difícil? Alguém achou muito difícil? Anderson, a Graça perguntando se tem sempre que intensificar, exemplo 8.81. Sempre que você quiser, por exemplo, que sobre, porque na grande maioria das vezes, a sua cliente ela não pede a cor 9, mas sinceramente, quando a pessoa já neutraliza, quando o cabeleireiro ele já sabe neutralizar pelo menos e não deixa a cliente sair com direção de tom que não seja amarelo, que não seja laranja, a cliente ela não consegue tanto ver, às vezes, uma direção de tom assim. Se você já fizer esse serviço, gente, quando você já começar a entender de neutralização e fizer
a neutralização, eu já vou falar para vocês que as clientes elas não vão conseguir perceber 100%, nossa, esse tom aqui não tá perto, ela não vai olhar coisa mais. Às vezes ela pode olhar e falar assim, nossa, eu queria um pouquinho mais frio, entendeu? Só de você não deixar ela sair com o cabelo amarelo, laranja, já tá, pra mim, sinceramente, vocês já estão saindo no lucro. Mas, vocês colorimetristas, vocês têm condição de aprender a entender a colorimetria de uma forma muito mais aprofundada. Vocês estão entendendo que o universo da colorimetria é só número? Ninguém fala assim, gente, eu escrevi cor aqui só pra vocês entenderem. Isso aqui tudo é número. E se você não saber qual que anula qual aqui, ó, você não consegue resolver, você não consegue entregar o cabelo para o seu cliente. Deu para vocês entenderem? Tô sendo claro? Vocês querem que a gente resolva um outro tipo de situação? Porque, por exemplo, eu sei que posso apagar? Quantas horas? É 9:01, eu creio que aqui já tá quase encerrando. Falta 15 pro outro. Uhum. Aqui falta 15 minutos? Aqui falta 15. Eu vou apagar que a gente vai resolver um problema com... Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que alguém não entendeu dessa aula que eu estou explicando de fundo de clareamento? Estão dizendo que sim, que pode ir apagar. Tem alguém que não entendeu, que tem alguma dúvida? O que eu vou fazer? Depois disso, eu vou abrir o chat lá no Telegram. Gente, quem não tá lá no Telegram, nesses destaques que tem aí em cima, aparece lá Telegram. Aí você tem que baixar o aplicativo. Eu vou deixar liberado para vocês fazerem perguntas disso, da aula de fundo de clareamento, tá? Eu tô um pouco apertado durante a semana, mas eu não tô conseguindo responder em tempo, então eu vou deixar lá tipo um dia aberto e eu vou responder, depois eu tranco e eu vou respondendo as perguntas para ir esclarecendo, para esclarecendo vocês. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso que quer me perguntar agora? Olha para vocês verem. Pode me falar, claro. Carlos. Só um minuto. Fundo de clareamento de... Perdi a pergunta. Então tem que matizar com 821, a Dilma disse. A gente vai fazer tonalização. Sempre que a gente for usar a cor, é tonalização. Matizar é quando a gente usa, por exemplo, máscara, é quando a gente usa um pigmento puro, sozinho, tá? A Lu Queiroz está perguntando por que o perolado dela fica muito branco. Às vezes o fundo... Isso, gente, é interessante a gente saber, porque tem até intensidade de pigmento, tá? Às vezes o perolado dessa marca que ela usa, tem às vezes o azul é muito forte. Então se fica, às vezes, dá uma direção muito fria. Tá? E isso também a gente tem que levar em consideração a altura de clareamento. Se tá no 9, ele vai ficar mais claro. A Gil Porto está perguntando, ela usa o mix sempre com cor base de tonalizante para neutralizar? Não entendi. Ela quer saber se ela deve usar sempre o mix com cor base de tonalizante para neutralizar. Tá. Gente, fundo de clareamento, amarelo, laranja. Eu tenho várias cores aqui que eu posso julgar nessa altura de fundo de tom, né, nesse meu porto seguro que é 8, mas vai me dar resultados diferentes. Por exemplo, se eu jogo 8.1, se eu jogo 8.21, se eu jogo 8.3, se eu jogo 8.4, se eu jogo 8.7, se eu jogar 8.11, se eu jogar 8.34, todas essas cores estão dentro de alturas de tom com fundos diferentes, que muitos podem intensificar, outros podem neutralizar. Falta 1 minuto e 10 segundos aqui. Vou ter que encerrar. Galera, é o seguinte. Deixa eu depois aqui. Falta 1 minuto. Galera, é o seguinte. Pode encerrar aqui? Mas pode encerrar aí e publicar lá. Tá vendo a cortina aqui para não ficar coisando?
Eu tenho 36 segundos, eu não vou conseguir finalizar essa explicação. E... Respira, falei muito, né? As nossas aulas são de 1 hora. Eu não vou deixar essa live disponível, como eu falei que ela realmente não ia ficar disponível até quinta. E essa aula, ela tá lá no meu Instagram para os meus alunos, que eu vou liberar a partir do mês que vem. Até quinta, não percam a aula, não percam a aula, não percam a aula, tá? Beijo pra vocês.